Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos aqui em Piracicaba, recebendo dois grandes nomes da cirurgia bucomaxilofacial. Um prazer imenso recebê-los aqui para nós falarmos de dois cursos que vão acontecer agora nos próximos meses, né? Para a gente uma honra poder estar recebendo. Estou falando do professor Dr. Marcelo Monazzi e professor Dr. Eduardo Schulli. O professor Marcelo Monazzi fez sua graduação em Bauru, né? O currículo do homem aqui é extenso, viu, gente? Fez a sua residência na Unesp, mestrado na Unimar, em Marília, doutorado na Unicamp, em Campinas, e pós-doutorado na USP, em Ribeirão Preto. O cara é fera. Não tive a oportunidade de assistir uma aula dele ainda, mas hoje a gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre sua trajetória, sobre a sua carreira. Professor Dr. Eduardo Schulli fez a sua graduação na Unesp em Araraquara, mestrado e doutorado em Araçatuba e é professor. Cara, ele é filho da Unesp de Araraquara, grandes cirurgiões passaram por aqui, inclusive o Marcelo Monazzi foi um dos seus residentes também lá. Meus amigos, um prazer imenso poder recebê-los aqui no canal da Bucocast. Professor Marcelo Monazzi, a primeira vez aqui, Eduardo Schulli já esteve aqui, que inclusive foi o primeiro podcast que nós tivemos aqui, foi com o professor Eduardo. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder conversar um pouquinho com você, ainda mais junto com esse professor, colega e amigo, o doutor Eduardo. Professor Eduardo, mais uma vez, um prazer imenso recebê-lo aqui. Você que esteve aqui com o Dr. Lucas Cavalieri, foi o nosso primeiro episódio aqui há um bom tempo já, e um prazer novamente recebê-lo. Ô Ismael, sempre é um prazer grande estar contigo, né? A gente já teve algumas oportunidades de estarmos juntos aí, gravando algumas coisas para o Bucocast, informativos, com objetivos educacionais, e eu sempre falo, uma coisa que deixa a gente muito contente você estar entre amigos, né? Você, especialmente o Marcelo aqui, que foi meu residente, hoje é amigo, né? E colega de profissão, trabalhamos juntos. Isso é muito agradável. Obrigado pela oportunidade. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito aí no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes aqui desse podcast. Quero fazer um agradecimento especial à Traumec, que é um dos nossos principais parceiros aqui, ao Ethic Training também, né, que tem trabalhado na educação continuada, e nós vamos falar, né, de dois cursos aqui que está sendo organizado pelo ETIC e Traumec, da qual nós temos aqui dois coordenadores para poder falar desses dois cursos. Mas antes de nós entrarmos para falar desses cursos, eu queria, obviamente, falar um pouquinho com vocês sobre a formação, né, de vocês. O professor Marcelo Monazzi teve a sua formação com a residência aí do professor Eduardo Schulli. Me fale um pouquinho, professor, da onde que surgiu a bucomaxilo na sua vida? Bom, desde a graduação, quando eu estava terminando, a gente entra naquela dúvida, o que fazer, né, depois da graduação. E conversando com alguns professores, na época em Bauru, discutindo, surgiu a ideia da bucomaxilo, que então, lá na época, né, há 25 anos quase atrás, era uma área dentro da odontologia que não estava tão cheio, né, tão lotado o mercado de cirurgiões que faziam essa especialidade. E conversando com o pessoal em Bauru, eles me indicaram a residência em Araraquara. Disseram que era a melhor ou uma das melhores do Brasil. E eu, mesmo sendo morador de Matão, né, a cidade vizinha de Araraquara, eu não sabia disso. Então, em Bauru, me indicaram a residência de Araraquara. E aí eu mudei minha vida, fui para Araraquara, comecei um estágio, fiz um estágio de 6 meses lá com o pessoal, né, professor Mário Gabriele, professor Eduardo, professora Marisa. E estudei nesse período para prestar a prova da residência e entrei no ano seguinte na residência lá. Então, a minha formação de base é na Unesp de Araraquara, de bucomaxilo, né? E aprendi com essas feras aí, professor Mário, professora Marisa e professor Eduardo. Professor Eduardo, quando você chegou em Araraquara, o Mário já é de outra geração, né? Ou vocês são da mesma época? O Mário, na verdade, ele foi meu professor, ele e a Marisa, né? E um pouco antes de eu conhecê-los, eu já tinha me entusiasmado pela cirurgia por causa do meu tio, que era dentista em outra cidade, e eu passava minhas férias com ele e eu fui me entusiasmando com a cirurgia. Ele era muito amigo do professor Elcio Marco Antônio, e
logo que eu entrei na cirurgia, o Mário e a Marisa voltaram dos Estados Unidos. E, na verdade, o Mário e a Marisa me abraçaram, vamos falar assim, me ensinaram cirurgia. E aí depois, né, eu fiz estágio, fui fazer pós-graduação e prestei o concurso em Araraquara, que surgiu a vaga, e tô lá como professor desde 95, né? Faz pouco tempo. Desde 95. É. Nessa época já tinha um formato de residência, professor? Nessa época Já era tinha. residência? Já. A residência nossa começou em 93. Foi uma das primeiras, eu acho que, né? Formato de residência, né? Porque Tinha no Rio de Janeiro. Tinha no Rio de Janeiro com o Dr. Paulo Medeiros, né? O Paulinho. Tinha lá, e daí o Mário sempre... Logo que o Mário voltou dos Estados Unidos, ele queria montar a residência em Araraquara. E ele montou, e eu e o Edmur fomos os primeiros residentes. Só que eu não terminei o curso de residência, porque o Mário falou, você vai fazer o mestrado. E eu fiz um ano e pouquinho de residência. Na época eram 2 anos só. Eu fiz 1 ano e pouquinho da residência, não terminei porque eu fui fazer o mestrado. Aí eu voltei e prestei o concurso. Na época ainda dava para prestar o concurso sem ter o doutorado. Aí depois, como contratado em 95, eu fui fazer o doutorado. Mas a residência nossa foi criada em 93. A professora Marisa atua ainda, não? A professora Marisa atua ainda. Ela é a coordenadora da residência hoje, nossa, já há algum tempo. Era o Mário, agora é ela que é. O Mário aposentou, a professora Marisa ficou como coordenadora hoje da residência. Eu fui vice-coordenador um tempo, depois agora é o Valfrido, né? Já vai revezando, né? Vai trocando. Vai trocando. A doutora Marisa, a gente gravou um podcast com a doutora Renata Pitella, falou muito o nome dela, né? Ela, a professora Maria Duína, por conta do mês das mulheres, mês de março, né? Então nós fizemos alguns episódios e não tinha conhecimento do nome dela, né? Assim, sempre falando com cirurgião e tal. O engraçado, né? O Marcelo falou uma coisa interessante, que quando ele procurou a especialidade, realmente era uma especialidade que tinha pouca procura. Não era uma especialidade como hoje, que muitos querem... Que é interessante, né? Você ter formação na área, que cresceu muito. Mas na minha época, quando eu comecei em cirurgia, as cirurgiãs eram a professora Marisa, a professora Eduína, a professora Edra e a professora Marília Gerhard a Edra Porricelli e a Marília do Rio Grande do Sul. A Eduína em São Paulo e a Marisa em Araraquara. Eram as 4 mulheres. Hoje mudou muito, né? Mudou muito. Mudou muito. Nós estamos falando de 30 anos atrás da cirurgia. 33, 34. Um pouco mais. Professor, você começou numa época onde não se falava em piezo. Nessa época não existia piezo, esse negócio de planejamento virtual, 3D. O que eu vou falar para você aqui, talvez muitos que estão assistindo ou irão assistir nem imaginam isso, né? Eu comecei a fazer cirurgia, a gente fixava as ortognáticas, a gente fixava o trauma com fio de aço. Não existia placa, parafuso. A gente foi começar a usar placa e parafuso em 93, 94. Piezo, nem pensar. O Striker a gente começou a usar Striker em 93. Né? Eu comecei a fazer estágio em 89. Era fio de aço. Fio de aço, motorzinho odontológico para fazer os furos. Era muito diferente de hoje. Planejamento virtual nem existia, né? Hoje, na faculdade, na residência, ensina ainda o planejamento com modelo de gesso? Hoje não mais, né? Hoje não mais. Não tem porquê, né? Não tem porquê mais. Hoje não ensina mais. A gente teve um tempo que ainda nós fazíamos, até uns 6, 7 anos atrás, a gente fazia os 2, que nós até achávamos que seria interessante o residente ver os 2 planejamentos para ele entender um pouco mais o que ele estava fazendo. Mas essa geração mais nova, eles são digitais, né? Não tem como, então, né? é que nem você pegar
o seu filho, seu sobrinho, ensinar ele a discar no telefone de rodar, né? Que eles nem imaginam que é isso. Não, né? Dá uma ficha para ele e fala, vai no orelhão fazer ligação, eles vão dar risada. Ele não sabe nem usar moeda, né? Você imagina a ficha telefônica, é mais ou menos isso. Né? E hoje não tem mais, né? Porque o planejamento virtual está bem estabelecido, né? Não volta mais, né? Não. Professor Marcelo, me fale uma coisa. Dentro da Bucomaxilo, quais as áreas que você navega e a qual que você se identifica mais? Vou perguntar isso para o professor Eduardo. Pelo menos nos congressos e nos eventos que eu presenciei ele dando aula, fala muito em trauma, complexos da face, cirurgias orbitárias e tal. Obviamente, ele navega aí todas as áreas, não sei quais áreas, vou perguntar para ele, mas você, qual que são as áreas e o que você assim tem mais como foco dentro da área da bucomaxilo? A grande vantagem, o grande diferencial, inclusive até hoje, da residência de Araraquara, é que a formação é completa. Então, o residente que passa por lá, inclusive eu que passei, você navega em todas as áreas, né? Patologia, cirurgia oral menor, traumatologia, ortognática, cirurgia DTM, reconstrução DTM, tudo, né? Se tem um ponto que é um pouquinho menos, vamos dizer assim, menos abordado em Araraquara, e isso é por casuística, por falta de paciente, é a artroscopia. Mas tanto eu quanto o Eduardo, quanto o Valfrido, a gente faz. Mas a nossa casuística é mais baixa. Nós não temos um volume tão grande, então acaba não se desenvolvendo tanto isso lá. Mas o resto é tudo completo. Então, a gente navega em todas as áreas, né? Traumatologia a gente faz por paixão. Agora, o que eu mais me identifico, o que eu mais tenho feito, especialmente nos últimos 10 anos, é cirurgia ortognática. Faz a minimamente invasiva também ou não? Também, fiz o curso com o Jonatas, faço com o Eduardo vários casos lá da minimamente, mas não abandonei e não vou abandonar a tradicional. A raiz. Professor Eduardo, eu conheci você falando dando aula de traumas complexos da face, enfim. Mas eu queria ouvir de você quais áreas e o que você se identifica mais dentro da especialidade. Ismael, eu sou um apaixonado pelo trauma, né? Na minha concepção, o trauma é assim como o dente do siso, né? Eu costumo comparar as duas coisas, mas o trauma e o dente do siso, você nunca tem uma cirurgia igual. Ela nunca é igual. É sempre um desafio. A mesma fratura de mandíbula em 2 pacientes diferentes, você tem que tratar de forma diferente, muitas vezes por vários motivos, né? E o trauma é desafiador, eu gosto desse desafio. Não que a ortognática não seja, eu gosto muito de fazer cirurgia ortognática. Mas o trauma é sempre um desafio para você. Né? Por vários motivos, até pelo modo como o paciente chega. Né? Então eu gosto muito do trauma. E na minha concepção, o cirurgião bucomaxilo que não sabe fazer trauma, ele vai sofrer na vida dele. E tem muitos, hein? Ele vai sofrer. Porque o que acontece? Uma cirurgia ortognática é uma cirurgia gostosa de fazer. É uma cirurgia que com o tempo, com a prática, você faz ela muito rápido, você domina a técnica, você muda a vida da pessoa, né? Você muda a vida da pessoa, né? Você pega um paciente que era tímido por causa de uma deformidade de face, você muda essa pessoa. Você não muda só a estética, você muda a cabeça da pessoa. Só que se ela complicar, se você não sabe fazer trauma, você tem uma fratura incorreta, por exemplo, se você não tem noção de trauma, você se enrolou na cirurgia, né? Então eu acho o trauma muito desafiador, eu gosto muito de trauma, eu gosto muito de cirurgia de órbita, eu tive a oportunidade de trabalhar, de auxiliar, de participar de cirurgia junto com o Dr. Beth Hammer, da Suíça, que é uma das pessoas que mais entende de trauma orbitário no mundo, tem livro dele que o mundo inteiro segue, eu tive a oportunidade e isso me desafiou muito. Mas sem dúvida nenhuma, a ortognática também é apaixonante. Eu gosto de tudo em cirurgia, né? Como professor, eu tenho a oportunidade, como o Marcelo citou aqui, da gente em Araraquara conseguir fazer tudo. A gente consegue fazer tudo. Algumas coisas com mais casuística, outras coisas com menos casuística, mas nós conseguimos fazer
todos nós fazemos tudo lá, né? O Mário, ele sempre disse que ele sempre quis que quem trabalhasse na equipe fosse cirurgião que soubesse fazer de tudo dentro da especialidade. Lógico que um gosta mais daquilo, outro gosta mais daquele outro, mas todos nós fazemos tudo. Professor Eduardo, você tem uma grande referência dentro da especialidade hoje no Brasil e é palestrante, sei que não só no Brasil, mas no exterior. Esse caminho, como que surgiu? Era algo que você já, desde a graduação, eu quero buscar uma formação, eu quero dar aula, ou foi acontecendo? Como que foi essa questão aí? Ismael, meu pai era professor da Unesp na área de agrárias. Então eu vi a carreira do meu pai desde o doutorado. O mestrado eu não vi, que eu era muito pequeno. Mas eu vi meu pai crescer na carreira, eu vi meu pai ir dando palestras. Mas eu não imaginei isso quando entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade eu queria ser dentista, né? Cirurgião dentista. E acabei indo para o lado da cirurgia e foi me dada oportunidades de seguir a carreira universitária. E o Mário sempre incentivou, né, a formação completa, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista científico. E foram surgindo as oportunidades de palestrar, de ensinar, e você vai se envolvendo nisso. Mas falar que eu imaginei que eu ia conhecer os lugares que eu conheço hoje, os países que eu conheço hoje, através da minha formação, através do ensino, através da cirurgia bucomaxilofacial, não imaginei isso. Eu imaginei que eu ia ser um cirurgião dentista e hoje eu sou um cirurgião bucomaxilofacial, professor, né, faço parte de cursos aí, de formação, palestras, mas não imaginei isso, não. E sou muito grato, né? O que eu conheço do Brasil, o que eu conheço da América Latina, o que eu conheço da Europa, da América do Norte, é por causa da cirurgia e da faculdade e do ensino. Por aqui já passou alguns ex-alunos seu aqui, Lucas Cavalieri, Valfrido Pereira, e por aí vai, né? Muitos. Bastante eu costumo brincar que, assim, você vê que você está ficando mais velhinho, né? Com tanto de gente que você vê falando, minhas filhas falam, pai, você conhece? Dei aula para ele. Dei aula para ele. Dei aula para ele. Né? Passa uma galera aqui, viu? Eu não posso deixar de... Obviamente, a gente vai falar desse curso agora do Cadaver Lab Traumas Complexos da Face, que a gente está divulgando aqui. Mas, obviamente, tem algumas perguntas que eu faço aqui para alguns colegas que passam. Eu não sei quando que vocês vão retornar aqui novamente. Obviamente, o convite já está feito para vocês voltarem numa outra oportunidade, enfim. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu faço para alguns colegas. Eu quero ouvir a opinião de vocês e acredito que talvez vocês tenham até opiniões diferentes, não sei. Na formação, professor Marcelo, quando você tem cirurgia ortognática com prótese de ATM, a gente percebe que tem alguns colegas que fazem cirurgias separadas, primeiro ortognática ou primeiro ATM, enfim. Do seu ponto de vista, como que é tratado esse paciente quando tem indicação tanto para prótese quanto para cirurgia ortognática? Você faz em 2 tempos, em 1 tempo só? Não, geralmente, a preferência para mim é fazer num tempo só, né? A gente tenta diminuir e minimizar ao máximo o trauma para o paciente. Então, se tem indicação, se vai ter que ser feito, vamos fazer um planejamento mais complexo, aí, mais completo e fazer num tempo só. A preferência é essa sempre que é possível. Sim. Tem casos que não é possível. Na formação, normalmente isso vem do professor, quando você aprende dessa forma, e aí você mantém, ou você pode mudar até alguma coisa que você aprendeu lá na formação, se faz desse jeito, e depois nas suas experiências clínicas, você parou e falou assim, olha, isso aqui eu acho que tem alguma situação além dessa, não sei como que você faz também, professor Eduardo. Eu concordo com o Marcelo, né? Principalmente a prótese de ATM, associado à cirurgia ortognática, a preferência é sempre fazer os dois juntos ao mesmo tempo. Mesmo porque se você precisar fazer uma cirurgia ortognática que vai envolver a mandíbula, você já vai corrigir ela com a prótese, a maioria dessas deformidades. Então, você precisa fazer junto, né? Lógico que vai depender indicação por indicação. Eu acho que a grande sacada, vamos falar assim, é você saber indicar, né?
E lógico que muda, Ismael, muda, as coisas mudam, as coisas vão evoluindo, ainda bem, né? Eu sou da época, vou dar um exemplo aqui, que você começar uma cirurgia ortognática pela mandíbula era um absurdo total. O professor Marcos Pitta, que todos conhecem, um expoente da cirurgia bucomaxilo, um grande professor, um grande cirurgião, hoje uma das pessoas que mais entende de cirurgia ortognática no Brasil, ele voltou na década de 90 falando de começar pela mandíbula, quase queimaram ele, né? Na fogueira, né? E eu talvez fui uma dessas pessoas, né? Hoje, a maioria das minhas cirurgias, não que nem o Pita, que começa todas pela mandíbula, mas eu posso falar para você que 98% eu começo pela mandíbula. Eu mudei. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai tendo a experiência nossa. Nada em cirurgia, nada na área de saúde é fixo, né? É aquilo. Alguns princípios têm que ser seguidos, tá? Mas alguma coisa, com certeza, algumas coisas mudam, né? Que é o avanço técnico-científico em qualquer área da ciência, em qualquer área da saúde, isso vai acontecer. O nunca e o sempre não é... Difícil. Difícil você falar sempre vai ter que ser assim. Algumas coisas, alguns princípios seguem desde lá que começou a cirurgia, né? Não só bucomaxilofacial. Qualquer cirurgia existe alguns princípios. Por exemplo, lavar a mão, fazer antisepsia é um princípio que não tem como você pular. Mas algumas técnicas vão mudando e vão melhorando para a sorte do paciente, para a sorte nossa, né? Queria que vocês falassem como que vocês enxergam hoje a cirurgia bucomaxilofacial no Brasil, professor Marcelo. Você também é professor formando alunos, né, aí no dia a dia. A gente percebe que essa geração hoje está cada vez mais tentando pular etapas, encurtar caminhos, né? Hoje são especializações, cursos que muitas das vezes o aluno está buscando para encontrar o sucesso dentro da especialidade. Como que você enxerga isso, professor? Eu enxergo com uma certa preocupação, porque eu acho que a boa formação é a base de tudo. Então, assim, essa gana, né, de pular etapas, que, aliás, é visível, né? A gente está na pós-graduação, a gente vê. Não tem mais aluno de mestrado, né? Todo mundo quer fazer o doutorado direto. Excluir o mestrado. A partir do momento que liberaram que pode fazer doutorado direto, só tem inscrição para doutorado. Ninguém quer. E para mim isso é pular etapa. Igual na formação. A pessoa quer ser bucomaxilo. Todo mundo que me pergunta, fala, ótimo, hoje tem excelentes residências no Brasil. Muito mais do que na minha época. Na minha época tinha meia dúzia. Hoje tem 15 boas, muito boas, né, que dá para a gente falar. Não, ele quer fazer especialização, porque é 2 finais de semana por mês. Então, assim, para mim está errado. A boa formação é a base de tudo. Não adianta você encurtar a etapa agora, que depois você vai pagar um preço. Você não vai ser bem formado, você não vai saber fazer direito, você vai ter complicação, você não vai dar para o seu paciente o tratamento que ele merece. Eu acho que eu não concordo. Eu vejo com receio, mas infelizmente esse caminho é o que tem acontecido mesmo. A gente percebe esse tipo de atitude e de vontade na nova geração aí de pessoas que procuram a formação. Você vê uma forma de tentar contornar isso, professor Eduardo, em tentar trazer de volta essa formação raiz? Ou isso é algo que está cada vez aumentando e talvez não tenha nem volta, né? Porque é uma verdade isso, né? Eu acho difícil, Ismael. Eu também me preocupo com isso como formador, né? Não só como, além de formador de opinião, ser um formador de cirurgiões, né? Eu acho difícil isso voltar, porque nós vamos esbarrar aí em alguns em conselhos, em entidades de classe, que muitas vezes também pulam etapas por vários motivos, sejam eles técnicos, sejam eles econômicos, sejam eles filosóficos. Acaba se pulando, né? Aquilo que eu falei para você do trauma, né? Hoje você vê pouca gente quer fazer trauma. Por quê, professor? Porque o trauma, a princípio, né? Ele é uma parte da
da bucomaxilo, por exemplo, que não traz retorno financeiro grande ou quase nenhum retorno financeiro. Mas não traz porque foi deixado de lado, é deixado de lado, né? Tem uma... Você vê os cirurgiões vão deixando o trauma. Os pacientes vão ficando sequelados, né? Que nem eu falei para você, você transforma a vida de um paciente que tem uma deformidade de face, você transforma. Assim como você transforma a condição do paciente com trauma. Só que um paciente que sofreu um acidente, não sei quem daqui já sofreu algum acidente, por menor que seja, é uma coisa muito ruim. Eu tenho uma cicatriz aqui, um afundamento na testa, que foi jogando bola, cara. Eu fraturei a testa. E você pega um indivíduo que fraturou a mandíbula, fraturou a maxila, você imagina, o cara chega, entre aspas, arrebentado psicologicamente, fisicamente, e você devolve para ele a condição dele voltar à atividade dele, né? Então a gente vê que tá deixando de lado, você está criando sequelas, você tá, querendo ou não, estão criando sequelas, né? E eu sou entusiasmado com que eu acho que dá para reverter esse negócio do trauma. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Agora, essa reversão de você procura, dessa geração que vem vindo, né? Hoje não é só a geração, hoje existe muito imediatismo, como o Marcelo falou. A pessoa quer ter sucesso de um dia para o outro. E não é assim, isso demora. Não só na bucomaxilo, dentro da odontologia, dentro da medicina, dentro do direito, na sua área mesmo de comunicação. Você não vira o William Bonner de um dia para o outro. Verdade. Né? Você quer ser um William Bonner? Você quer ser, mas se você queimar etapa, você não chega lá. Né? Eu gosto muito de uma frase, de um pensamento que eu não vou lembrar. Esse é um neurocirurgião americano, se eu não estou enganado, que coloca, né, que ele diz que para você aprender uma técnica cirúrgica são 3 meses. Para você indicar a cirurgia, você leva 3 anos. Para você aprender a indicar. Para você aprender a não indicar, são 30 anos. Né? Então, às vezes a gente tem que pensar nisso, né? Será que eu preciso ter esse retorno vai vir para mim daqui a 1 ano? Não vai vir daqui a 1 ano. Eu tenho que ralar. Infelizmente, não está acontecendo isso. Eu acho difícil reverter isso. Depende de muitas coisas. Fugiu da mão do formador de opinião, fugiu da mão dos professores isso hoje. Nós vamos ter no dia 31 e 1º de agosto o Cadaver Lab Traumas Complexos da Face, que vai acontecer no Instituto DAC em São Paulo, organizado pela Ethic Training e patrocinado pela Traumec, da qual nós temos esses 2 grandes nomes da bucomaxilo como coordenadores desse curso. Professor Marcelo, se dizem muito aqui no nosso podcast que o trauma ele é a escola da ortognática. Você também é dessa opinião, e o quanto isso é importante, um curso como esse, não só na formação do aluno, mas também como base da cirurgia ortognática. Eu queria que você falasse desse curso. Eu concordo com essa frase, sim. O trauma, para mim, é a base da bucomaxilo, para tudo, né? Para a ortognática, você tem que saber fazer trauma, você vai desempenhar melhor. Para uma reconstrução grande, se você tiver as bases do trauma, você vai saber o que você deve fazer. Então, assim, para diversas cirurgias orais maiores, né, o trauma é a base. É extremamente importante. E esse curso em particular, o que eu vejo de diferencial, que é o que chama mais atenção, é que é um curso que vai ser feito em cadáver, né, cadáver fresco, e esses cadáveres vão estar fraturados, eles vão ter as fraturas na face. Então, não é apenas aquela demonstração para o aluno de você faz a incisão, expõe uma mandíbula, por exemplo, e faz uma fixação numa mandíbula íntegra. Não. Você vai ter um cadáver realmente com fratura de face. Esse cadáver vai vir com os exames de imagem dele, então você vai saber o que você vai ter de fratura. Você vai fazer um planejamento prévio com os professores. Você vai fazer a abordagem para aquela fratura que aquele cadáver tem. Então, esse é um diferencial
Eu nunca vi um curso igual a esse, pelo menos no Brasil, eu não sei de nenhum. Vai ser a primeira vez, até onde eu saiba. E, com certeza, é muito importante para o aluno, né? Que está aprendendo a fazer trauma, que já fez uma residência, mas não teve uma formação tão boa nisso, às vezes acontece. É uma oportunidade, é uma chance para ter uma experiência em cadáver fresco, com fraturas e com um planejamento prévio. Vai ser muito interessante esse curso. Professor Eduardo, normalmente, no meu ponto de vista, que sou leigo no assunto, o paciente que tem problemas de trauma, né, quando chega no hospital, não é que nem a cirurgia ortognática, que você é uma cirurgia letiva, que você vem trabalhando o tempo, o paciente, né, tem todo um histórico com você. Esse paciente ele precisa ser atendido normalmente com mais certa urgência, a complexidade é totalmente diferente. Esse curso vai dar a possibilidade do aluno entender esses traumas mais complexos, poder avaliar, analisar, coisa que, de repente, se esse aluno não teve uma boa formação em trauma, esse curso vai dar a oportunidade de ele poder fazer, talvez, aí buscar, né, os princípios ideais para poder tratar um paciente traumatizado no hospital, né? Sem dúvida. Realmente o objetivo desse curso é isso, que você acabou de falar. O aluno ele poder entender a complexidade do trauma e entender que, lógico, nós vamos estar trabalhando com cadáveres frescos, que é diferente do paciente traumatizado do ponto de vista que pode ter outras coisas envolvidas, né? Muitas vezes ele vai ter uma fratura de perna, vai ter uma fratura torácica, que aí envolve um atendimento multidisciplinar. Mesmo sendo direcionado especificamente para a área de bucomaxilofacial, né, para a área maxilofacial, o aluno vai conseguir entender que existem alterações anatômicas, existem alterações, seja de tecido mole, seja de tecido duro, que ele tem que pensar, ele tem que raciocinar o tipo de acesso, o que ele vai encontrar baseado nos exames de imagem que tem naquela fratura que ele vai tratar. E nós conseguimos reproduzir as fraturas dos cadáveres, né? Nós desenvolvemos isso junto com a Traumec e com o ETIC, nós conseguimos criar essas fraturas nos cadáveres, as fraturas de terço médio, as fraturas de mandíbula. Então, esses cadáveres já vão vir com as fraturas e com os exames. Então, cada grupo, né, com aquela peça, terá uma fratura específica que será discutido, que será planejado, que será todo organizado, né, para que eles desenvolvam o tratamento daquela fratura naquela peça que eles terão. Quais são as fraturas mais comuns que normalmente chega no hospital de face, professor? A fratura mais comum é a fratura de nariz, né? De nariz? De nariz. Mas isso vai depender da região, né? Você vai ter regiões que você vai ter mais fraturas de mandíbula ou mais fraturas de côndilo. Por exemplo, numa região que tem muita bicicleta, por exemplo, é muito comum você ter fratura de côndilo, fratura de sínfise mandibular. Numa região que é muito violenta, que tem muita agressão física, a fratura que mais vai aparecer vai ser fratura de zigomático, né? Isso vai depender de região para região. Mas a fratura mais comum é de nariz, seguido de fratura de côndilo e fratura de mandíbula. Depois vem o zigoma, depois vem as fraturas de maxila e etc., né? Apesar que hoje, com a velocidade dos veículos, com as armas de fogo, com as agressões cada vez mais violentas, né? Os padrões de fratura estão mudando, né? Antes chegava um paciente lá que tinha só uma fratura de corpo de mandíbula por uma agressão física. Hoje o indivíduo chega com fratura de mandíbula, fratura de maxila, fratura de órbita, porque o agressor não contenta em só dar um soco no paciente, né? Ele quer pegar depois que deu o soco, dar paulada, chutar e assim por diante. Hoje, qual que é o trauma de face mais complexo de você tratar? Na minha opinião, o trauma mais difícil de trauma são aqueles causados por arma de fogo. Porque envolve outras lesões, não só do osso,
né? Lógico que as fraturas complexas da face, entenda a fratura complexa, aquela que você fraturou a face inteira. Dependendo do tipo dessas fraturas, são tratamentos difíceis, são cirurgias de 12 horas, 13 horas, 14 horas. Que envolve outros profissionais, normalmente, né? Muitas vezes você vai precisar do neuro junto, você vai precisar de um cirurgião de cabeça e pescoço junto. É muito comum, nas fraturas complexas de face, você ter que ter o neurocirurgião junto com você. Porque vai ter fratura de crânio, né? E o problema das fraturas de arma de fogo é que são fraturas onde você tem muita fragmentação, você tem corpo estranho, alto índice de infecção. Então, isso é um tipo de fratura que, por exemplo, nós em Araraquara, nós não temos muita experiência. Porque, felizmente, né, nós temos poucas fraturas por arma de fogo. Diferente do pessoal que mora em grandes centros, com maior índice de violência, né, maior índice de agressões por arma de fogo, que é onde você vai... Se você quer aprender isso, você vai ter que ir para esses lugares. E para Israel, por exemplo, hoje o grupo de cirurgiões maxilofaciais que mais entendem de tratamento de ferimentos por arma de fogo, no Brasil é o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, né? E o pessoal de Israel. Hoje é fantástico os resultados que eles obtêm. Mas pela experiência infeliz que eles têm, né? Hoje hoje não, assim, alguns colegas passaram por aqui, professor Marcelo, e nós perguntamos que região e que dificuldade, né, maior eles encontram em poder devolver qualidade de vida para os pacientes. E a região da órbita, pelo menos a maior parte aqui, o professor Eduardo é especialista nisso também, mas eu queria que você falasse, é uma região difícil de você conseguir devolver uma qualidade para o paciente, né? A órbita, na minha opinião, quando você fala em fratura isolada, né, o que o professor Eduardo falou, está certo. Traumatismo complexo de face é extremamente difícil e arma de fogo também, ponto. Mas, né, são várias fraturas na mesma face. Se você pegar a fratura isolada, sim, mandíbula, nariz, na minha opinião, a órbita é mais difícil. Por conta da anatomia da órbita, né? E além da anatomia da órbita, a órbita você tem músculo, você tem gordura, você tem outros componentes que não são só o osso que você tem que restabelecer. E você consegue restabelecer em cirurgia, basicamente é o osso, é a posição do osso. Então eu tenho casos maravilhosos que você olha a tomografia, a órbita reconstruída e a órbita do paciente do outro lado que não foi afetada, ela está igualzinha, milimétrica, a parte óssea, e o paciente tem um pouquinho de endoftálmo. Por quê? Atrofiou gordura, hipertrofiou e depois perdeu um pouco de movimentação de músculo. Então, assim, os outros componentes... E isso é difícil. E, realmente, para você restabelecer completamente ao que era antes do paciente, quando se trata de órbita, é extremamente difícil. Eu me lembro de você dando uma aula e você mostrou um caso... Cara, eu assisto bastante aula, a gente vai em congresso e fica lá, né? Você mostrou o caso de uma criança, de um irmãozinho que abriu a porta e acertou o olho da criança. É muito complexo. E depois que eu assisti aquela aula sua, ortognática, né? A gente, né, vive muito no mundo da ortognática e vê pacientes, né, até de reabilitação, né? Pacientes que... Mas depois que eu vi aquela aula sua com aquele caso que você mostrou, eu fiquei assim com o olho pro trauma e cada vez mais eu tento buscar informação e entender um pouco mais sobre isso. É bem complexo, né, professor Eduardo? É complexo, sim, Ismael. E assim, o problema do trauma, né, é que para você fazer trauma, você tem que entender muito de anatomia, você tem que entender muito de fisiologia, você tem que entender muito de diagnóstico, tá? E por isso que, como o Marcelo falou e eu também falei, o trauma é a base da cirurgia maxilofacial. Porque se você sabe fazer trauma, você faz qualquer cirurgia na face. Você faz. Desde a extração do dente até uma reconstrução de uma mandíbula inteira, se você sabe trauma, você faz. Se você não sabe, você vai sofrer em algum momento, né? E o que acontece com o trauma é que quem não sabe fazer, ou quem não tem uma experiência, ou que
não desenvolveu isso por vários motivos, não vamos discutir motivo, ele vai falar para o paciente, mas isso foi um acidente, isso não tem como fazer. Eu pego muito paciente assim, e tem como fazer. Tem como você estabelecer praticamente 100% é difícil, 100% só uma pessoa fez, só um ser fez isso, a gente ser 100%. Tudo que acontece depois, você chega próximo, mas não tem como você ser divino, né? Mas o trauma ele é complexo porque você precisa entender tudo que envolve, como o Marcelo falou, da órbita. Eu tenho muito paciente que chega lá com sequela e quer falar, o cirurgião falou que era assim mesmo. E não é. Existem erros básicos no tratamento. Lógico que, por exemplo, na órbita você tem um monte de... É complexo, você tem um monte de estrutura que pode dar problema ali. Né? Que podem fibrosar, pode perder gordura e assim por diante, se você não acabar com o resultado, não ter o resultado final que você queria. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, o planejamento virtual, o planejamento virtual ele não existe só para ortognática. Hoje eu reconstruo muita órbita onde eu fiz o planejamento virtual, para eu escolher a tela que eu vou usar, para eu personalizar uma malha para a órbita. A gente usa para ver posição que o globo ocular vai ficar, usa para mandíbula, usa para maxila. O planejamento virtual ajudou muito a nossa vida, vamos falar assim, né? E, sem dúvida nenhuma, os exames de imagem. Eu comecei a operar a órbita, só tinha radiografia. Tomografia era um sufoco para você conseguir. Hoje você vê, não tem como você falar que você vai tratar um trauma sem ter a tomografia do paciente. Então, melhorou muito. Então, assim, você falar para o paciente você ficou assim porque foi um trauma, não é bem assim. Lógico que existem casos e casos. Um ferimento por arma de fogo, é complicado, né? Lógico que eu não consigo ser o Betty Hammer. Você olha essa construção de órbita que ele faz, você fala, não pode ser. Não pode ser. Não dá para fazer isso que ele faz. Né? Mas que tem jeito de fazer, tem. Isso vai muito também da realidade do cirurgião, onde ele está, né? O hospital, o que ele tem de material disponível. Sem dúvida. Quanto melhor a tecnologia, quanto melhor o material que você tem, menor é a justificativa para você ter errado. Né? Quanto menos tecnologia, menos material adequado você tem, poderia ser uma justificativa. Tá? Nem sempre total, mas sem dúvida que você tendo tecnologia a seu dispor, os seus resultados com certeza ficarão melhores. Né? E isso com certeza a gente vai mostrar no curso para todo mundo. Né? Vamos falar mais do Cadáver Lab 31 e 1º de agosto. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e também nos acompanhe pelo Instagram. Fazer um agradecimento aqui à Traumec, que tem apoiado a Bucocast, né, tem participado com a gente aqui, ao Ethic Training, que está organizando esse evento. Então, o nosso forte abraço lá para o Paulo e o César Caritá. Professor Marcelo, hoje a gente tem, obviamente, a tecnologia cada vez mais vem evoluindo. Você não chegou a fazer cirurgia com fio de aço, né? Algumas. Chegou, você teve a experiência de fazer cirurgia com fio de aço. E hoje nós temos materiais de titânio, né, personalizado, como o professor Eduardo falou. Eu queria que você falasse dessa evolução da tecnologia. Inclusive, a Traumec hoje é uma das grandes referências de materiais, não só no Brasil, mas no exterior também. E eu queria que você falasse com relação a isso, o que você viu de evolução e falando de trauma também. Bom, a evolução do material é visível, né? É palpável, ela aconteceu e principalmente nos últimos 15 anos a gente viu uma evolução muito grande no Brasil. Né? A gente que fez fellowship fora, né? 2004 eu estive em Dallas, 2008 em Frankfurt, então, assim, a gente via coisas lá que até hoje não tem disponível no Brasil em termos de facilidade no centro cirúrgico. Mas a parte de hardware, né, de placa e parafuso, muito do que tinha lá está sendo feito aqui e nos últimos 10 anos evoluiu muito.
E eu acredito que essa evolução é muito boa para a especialidade, principalmente para o trauma, né? A gente tem uma gama muito grande aí de materiais hoje disponíveis para serem trabalhados nos hospitais, nos nossos atendimentos. E a Traumec é, acho que uma das firmas hoje que maior apresentou evolução, né? Uma maior evolução nesses últimos anos em termos de materiais, de diversidade de material, de aplicação, e ela investe na parte científica, o que é muito importante, né? Ela investe em capacitação, em técnica, em aula para aluno aprender a fazer. Isso é um diferencial da firma, né? Eu acho que o Paulo César estão de parabéns com essa iniciativa. E essa evolução veio, ainda bem, tem que continuar, né? Porque, como o Eduardo disse, a gente aprende uma coisa, mas se houve evolução naquilo, a gente tem a obrigação de passar para o melhor, né? Ciência, medicina, odontologia é uma constante evolução. E se a evolução, se a nova técnica, o novo método veio para melhorar a vida do paciente, a gente tem que abraçar, tem que aprender a usar e tem que fazer. Você pegou um pouquinho do fio de aço, na sua época também não tinha planejamento virtual, né? Não, no começo não. Era na mão. Os caras tudo no cara de novinho, mas aí quando você começa a fazer a pergunta da bucomaxila, aí você vai descobrir que os caras não é tão novinho assim, né? Não é tão novo. Professor Eduardo, o que nós temos de evolução nas cirurgias de trauma, né? Assim, com relação ao material, você deve ter pegado muita coisa lá no passado e que hoje, além da tecnologia que você falou de imagem e que favorece bastante, eu acho que de instrumental também, o que a gente tem assim para poder falar com relação a trauma? O que a gente pode falar, sem dúvida nenhuma, a evolução nos materiais, através do estudo, da parte científica, das pesquisas, melhorou muito o material, né? Melhorou muito. Isso que o Marcelo falou, lógico, isso, se você for imaginar em 2001 e 2007, eu vi coisas na Suíça, eu vi coisas na Alemanha que não tinha aqui. Você falava, nossa, quando vai chegar isso? Quando vai chegar, né? A gente sabia os princípios, mas nós não tínhamos palpável aquilo. Ou se tínhamos, era muito caro para você usar, né? E sem dúvida nenhuma, a indústria nacional melhorou muito, né? Como o Marcelo falou, você pega hoje a Traumec, ela investe em pesquisa, ela investe em ensino, que nenhuma empresa fez isso no Brasil. Como lá no exterior fazem há muito tempo, que foi o que evoluiu os materiais, né? Se você pegar firmas alemães, firmas americanas, firmas suíças que investem nisso. E eu vejo, assim, nós tivemos uma evolução muito grande, né? Hoje eu vejo, por exemplo, as malhas para reconstrução orbitária. Nós não imaginávamos isso, né? Nós tínhamos mais de uma parede orbitária fraturada, nós tínhamos, tirando o Hammer, que consegue fazer tudo com osso, né? Nós não tínhamos como reconstruir fraturas de côndilo, né? Nós tínhamos dificuldade de material para fazer isso. Hoje você tem placas específicas para fraturas de côndilo. O desenho das placas mudaram. Então você consegue hoje, com placas mais delicadas, ter uma resistência de uma placa mais robusta por causa do desenho dela. Então isso mudou muito, né? A forma de você fazer a cirurgia. Eu aprendi a fazer cirurgia, fratura de mandíbula, era tudo acesso por fora, pela pele, era acesso extraoral, né? Hoje, as minhas fraturas são tudo por dentro da boca, né? Fratura de côndilo, dependendo da fratura, você faz por dentro da boca hoje, né? Então, por quê? Porque mudou o material, não só a placa e o parafuso, o instrumental também, né? Você consegue fazer coisas que você não fazia devido ao instrumental. O exemplo claro é o piezo, né? Você consegue fazer cirurgias com o piezo que você não conseguia fazer com broca, não conseguia fazer com serra, porque senão você arrebentava o tecido mole do paciente. Hoje você consegue, né? E a mesma coisa, as chaves, o afastador, o descolador, foi mudando o desenho disso. E sem dúvida nenhuma, eu acho que ainda com relação ao material de fixação, placa, parafuso, vai mudar muita coisa ainda. Nós vamos ter cada vez materiais mais
delicados com resistência maior. Esse curso que nós temos agora, 31 e 1º de agosto, a gente vai ter parte teórica, prática, o que o aluno vai poder... Qual que é a proposta? O que é entregar para esse aluno nesses 2 dias, professor Eduardo? É um curso de trauma, né, de princípios de tratamento de trauma, onde nós teremos a parte teórica, teremos discussão de casos, né, com os alunos, e depois nós vamos ter mesclado a isso ou a parte prática nos cadáveres frescos. Né? Como já dito, esses cadáveres já vão estar com as fraturas, essas fraturas já foram criadas nesses cadáveres, né? E o aluno, né, vai poder discutir o planejamento. Esses cadáveres têm a fratura e os exames de imagem. Nós vamos poder discutir o tratamento daquelas fraturas de forma individualizada. Porque no cadáver fresco não tem como você fazer a fratura igual de uma peça para outra. Você faz a fratura de mandíbula, mas nem sempre vai ser no mesmo lugar, tá? Como acontece na vida real, né? Nem sempre você não vai ter a mesma fratura em todos os caras. Você vai ter a fratura de mandíbula, mas não é do mesmo lado, não é na mesma região. Então, cada grupo que vai receber a sua peça vai discutir individualmente com os professores, com os orientadores, o planejamento daquilo ali. Então, é um curso teórico, prático, diferenciado, vamos falar assim, porque nós não temos isso no Brasil e em poucos lugares no mundo nós temos isso. O cadáver já vinha fraturado. Né? É um diferencial que o aluno vai poder vivenciar. Sim. O mais próximo, talvez, do dia a dia dele. O mais próximo da vida real lá no hospital que ele for trabalhar, nos pacientes que ele for atender. E nós vamos ter também um fellowship em cirurgia ortognática que vai acontecer em Araraquara, é isso? Isso. Em Araraquara. Fala um pouquinho desse curso, professor Eduardo. Esse curso que nós programamos, né, vai ser um curso em Araraquara, CDFAS ETIC, tá? Onde o objetivo é nós termos um fellowship, onde nós teremos atividades teóricas, discussões de caso, planejamento virtual, né? Dos pacientes que vão ser operados, e os participantes participarão das cirurgias, né? Vão estar lá operando com a gente esses pacientes. Tá? Então, é um curso, é um fellowship que dura aí uma semana, mais ou menos, onde vai ter uma imersão em cirurgia ortognática. Além disso, ele faz a parte teórica, tem o dry lab das técnicas, né? Ele vai treinar isso em modelos, as cirurgias, as fixações, com as variações possíveis, tá? E depois nós vamos partir para a cirurgia nos pacientes onde eles participarão da cirurgia. Participar não é só olhar a cirurgia. Ele vai pôr a mão. Vai pôr a mão. Professor Marcelo, alguns colegas passaram por aqui e questionaram que muitas das vezes em residência que eles passaram, viram 1, 2 ortognática. É uma realidade muito distante em algumas regiões, em alguns serviços de cirurgia ortognática. Essa vivência o aluno vai poder ter nesse fellow, que às vezes na especialização ou na residência dele viu muito pouco, né? Isso. O nosso intuito com esse curso, né, com esse fellow de uma semana, é justamente esse. É poder suprir um pouco, né, dessa formação deficitária que vários lugares têm com relação à cirurgia ortognática. Então, nós vamos ter lá um curso de uma semana, onde os 2 primeiros dias vão ser teoria voltada para a cirurgia, uma imersão total em ortognática, de manhã e de tarde, o tempo todo falando de ortognática. Planejamento também? Planejamento também. Vamos ter desde a ortodontia para preparo para ortognática. Então todas as etapas todas da as cirurgia. etapas. Vai ter ortodontista falando de ortodontia. Depois a gente vai apresentar as técnicas, né, maxila, mandibulamento, nas suas variações todas. Nós vamos ter anestesista falando de anestesia para a cirurgia ortognática. Caraca. Então, o aluno vai sair de lá sabendo o que ele tem que falar e exigir do ortodontista, o que ele tem que falar e conversar e exigir do anestesista, e a cirurgia em si.
Aí depois a gente tem o dry lab, onde ele vai fazer as osteotomias e as fixações no manequim. E aí depois, os 2 últimos dias, a imersão completa em hospital. Então, a gente vai ter uma sequência de cirurgia onde os participantes vão entrar e vão auxiliar a gente na cirurgia. Eu queria que você falasse para mim, professor Eduardo, por que é tão difícil fazer cirurgia ortognática. Porque a gente percebe que hoje os alunos encontram assim, dificuldade em realizar. Tem cirurgiões de formação que a gente acompanha alguns colegas que buscam fazer o curso de cirurgia ortognática e tem medo. Qual que é a dificuldade da cirurgia ortognática? É porque o paciente chega bem, porque o do trauma, a gente percebe que o paciente chega, né, às vezes sequelado, com, né, do acidente. E obviamente que não é dessa forma que você enxerga, né? Você tem que devolver qualidade ambos. Mas a responsabilidade do paciente que está ali conversando, que vem passando, né, um tempo com você no pré-operatório, e depois você tem que mudar, né, às vezes, né, a face desse paciente. Por que é difícil fazer a cirurgia ortognática? Então, nós vamos cair numa parte do que já foi falado, né? Volto a afirmar, né, que o trauma é a base de tudo, né? O indivíduo que tem segurança em diagnosticar e tratar o trauma de forma adequada, ele vai conseguir fazer as outras cirurgias. Segundo, a cirurgia ortognática, você precisa ter o conhecimento da bucomaxilofacial, o conhecimento das técnicas, saber fazer o diagnóstico do que o paciente tem e saber o que eu preciso resolver para esse paciente. E nem sempre isso é fácil de se fazer, né? Nem sempre isso é fácil de se fazer. Sem dúvida nenhuma, existem serviços, né, no Brasil inteiro. Você vai imaginar que o Brasil é imenso, é continental o país, né? E você tem realidades em cada região. E não é nem deficiência do curso, é que você tem curso que é mais voltado para a cirurgia ortognática. Por quê? Porque ele tem muito paciente de ortognática. Você tem curso que tem muito mais trauma do que ortognática, né? Então, por isso, aqui, abrindo um parêntese, o colégio criou a oportunidade de você ter intercâmbio entre as residências credenciadas do colégio. Então, por exemplo, nós recebemos residentes de outro serviço e o nosso residente vai para outro serviço. Legal. Né? Então, ele fica um mês conosco lá e o nosso fica um mês lá no seu serviço, por exemplo. Ele vai ver as diferenças. E ele vai ter oportunidade de ter mais treinamento nisso, mais treinamento naquilo, por exemplo. Mas, realmente, a grande dificuldade que eu vejo que o indivíduo tem, alguns profissionais recém-formados têm para realizar a cirurgia ortognática, é justamente isso. A falta de vivência em cirurgia ortognática, a falta de princípios, né, de diagnóstico, princípios de tratamento e, muitas vezes, a deficiência que ele tem lá no trauma. Eu volto a falar do trauma de novo. O trauma é a base, não tem como, né? Porque se você domina o trauma, você domina a anatomia, você domina acesso cirúrgico, você domina a complicação, né? E você falou uma coisa, você pega um paciente saudável, eu costumo falar para os meus pacientes de ortognática, eu pego você saudável, a hora que acaba a cirurgia eu tenho que devolver você saudável. Eu não posso devolver você... Melhor ainda, né? Eu tenho que devolver você melhor. Né? Eu não posso devolver você com uma mandíbula deformada, com uma maxila deformada. Eu tenho que devolver você melhor do que você chegou. Né? O trauma, eu tenho que devolver melhor? Não, eu tenho que devolver como ele era. Né? Próximo. Ou próximo do que ele era. Mas eu tenho que ter princípio para isso. Eu tenho que saber tratar. E aí empaca na ortognática essa insegurança. Né? Porque é complicado. Eu lembro quando eu fiz minha primeira ortognática. Pô, até hoje eu não durmo, né? Quando eu tenho cirurgia ortognática, quando eu tenho cirurgias que é normal. De trauma, Sim. Cirurgias maiores, né? Você fica preocupado. Hoje eu durmo, né? Talvez não como quando eu não tenho cirurgia.
Mas sempre é uma preocupação. Sempre é uma preocupação. Professor Marcelo, o paciente de cirurgia ortognática, ele é um paciente que muitas das vezes está associado a alguns traumas de infância, né? É um paciente que às vezes sofreu muito bullying durante o crescimento escola. Como lidar com essa ansiedade do paciente? Porque muitas das vezes a expectativa do paciente pode gerar um problema, né, no pós da cirurgia ortognática. Como que você lida e qual que é a sua dica para poder tratar esse paciente, inclusive hoje com os planejamentos? Eu quero ver o antes e o depois. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, professor. Essa é uma questão real, né, que existe. O paciente de ortognática, ele geralmente vem com diversos problemas aí associados à sua imagem no passado, né? E ele quer e acha que a cirurgia vai resolver todos os problemas, que a vida dele depois disso vai ser uma maravilha, e nem sempre é assim, né? Então eu acho que você tem que basear o tratamento e essa problemática toda na verdade. Você tem que expor para o paciente o planejamento até certo ponto, né? Mostrar muito antes e depois, depende do paciente, é complicado, então você tem que saber ver o tipo de paciente que está na sua frente, se compensa você mostrar um antes e depois para ele, porque a partir do momento que você mostrou, aquilo passa a ser a exigência dele, e você sabe que mesmo o planejamento virtual, hoje em dia, sendo bem acurado, não é 100% o que você vai entregar, né? Fazer no computador é uma coisa, fazer na sala do bloco cirúrgico é outra. E o resultado que isso vai trazer para o seu paciente é outro ainda. Então, muitas vezes, quando eu percebo que o paciente tem realmente um problema mais profundo psicológico, eu encaminho para uma avaliação e um tratamento psicológico prévio à cirurgia, né? Na maioria dos casos, isso não é necessário. O paciente sabe bem o que ele quer, você sabe mostrar, você discute o planejamento, coloca o paciente para participar desse planejamento. Isso é uma coisa que eu faço muito. Então, eu estabeleço assim, eu acho que você precisa avanço de maxila e mandíbula, um pouquinho de rotação, avanço de mento. Eu explico isso de uma forma leiga para o paciente, para que ele entenda, mas eu coloco o paciente para participar do planejamento dele. Então, assim, o que você acha do seu dente hoje? Quanto você mostra de dente? Tá bom, não tá? Quando você sorri, o que você mostra de gengiva? Tá bom, não tá? Eu ponho o paciente para participar do próprio planejamento. Ele me mostrar a queixa dele, me apresentar o que ele quer e me mostrar o que ele pretende com a cirurgia é muito importante para eu poder estabelecer um plano adequado e ter menos infortúnios depois com pacientes mais ansiosos. Hoje a gente vê nos congressos o tema cirurgia ortognática, talvez ele é um dos mais, assim, pelo menos nos Cobrac da vida que eu participo, né, ele tem bastante espaço, né? Isso é porque a gente percebe que essa formação ela exige mais atenção, ou é porque a questão é do mercado, né? A ortognática ela movimenta mais o mercado. Como que você enxerga isso, professor Marcelo? Eu acredito que o brilho da cirurgia ortognática está relacionado e é proporcionalmente direto ao mercado. Né? Os cirurgiões hoje buscam a ortognática por conta do negócio, né? Sim, Vamos dizer assim. É um negócio, né? Virou... É instagramável, né? A ortognática é instagramável. O trauma não é, né? Não chama tanta atenção. Então, assim, é totalmente proporcional à demanda de mercado. Por isso que hoje existe muito cirurgião ortognático, né? Em vez de ser bucomaxilo. A pessoa quer a formação mais rápida para fazer ortognática. Porque é a que dá resultado visível, resultado palpável e lá no final das contas, financeiro. Né? Eu acho que a grande demanda e o fato de a ortognática estar sempre mais em voga nos congressos é por conta de demanda financeira, no final das contas. Né? É o que mais traz nome e a busca do cirurgião também em querer fazer, né? Mas é porque por causa de um resultado, né? É mais bonito, né? Sim. É aquela coisa de Instagram, antes e depois. Professor Eduardo, eu tive num Copac que você ministrou. Você não sabe, mas onde você está, eu sempre estou acompanhando as suas aulas. Eu não sou cirurgião, sou do marketing, mas gosto de estar lá acompanhando. E você participou de muitas mesas redondas, né?
e eu percebi que você não tem muito assim, você pode estar o colega do lado, se a sua opinião for contrária, você vai falar e eu vi isso num Copac, porque a gente percebe que às vezes senta nessas mesas redondas, né? Mesa redonda que fala Isso, no final. E aí você vê que a galera um vai acompanhando o outro e tal. Você foi muito incisivo. Eu me lembro que um colega falou alguma coisa e você, não, minha opinião é contrária e tal. E é a proposta dessa mesa, né? E a pergunta que eu quero fazer para você, que eu sei que você não tem nenhum problema em falar sobre isso, a gente está tendo muito reop de cirurgia ortognática, né? Eu me lembro que eu tive num congresso aqui com o William Arndt, ele disse que hoje o cirurgião bucomaxilo que não souber fazer reoperação, esse cara está praticamente fora do mercado. Como que você vê esse número de reoperações que tem aumentado cada vez mais em cirurgia ortognática? Eu sei que você tem feito, né, muitos casos de colegas, alunos, e que vêm pedir aquele socorro, o problema que aconteceu. Isso tem a ver com a formação, esse negócio do mercadológico, de você procurar pelo negócio, isso tem influenciado. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão e quais os caminhos para a gente poder melhorar isso. Realmente, os reops são cada vez mais comuns, vamos falar assim, né? Cada vez nós temos mais. E isso está relacionado diretamente, isso não tem dúvida, isso está relacionado diretamente ao diagnóstico incorreto e planejamento incorreto e execução incorreta da cirurgia, né? Então, por exemplo, o diagnóstico, se ele for feito de uma forma inadequada, você vai planejar de uma forma inadequada. E outra coisa, o planejamento virtual, ele é excelente, né? Desde que você, como cirurgião, participe desse planejamento. Necessariamente, você não precisa fazer. Eu não faço planejamento virtual. Eu vou lá eu não faço. Eu sei fazer, mas eu não tenho paciência mais. Você precisa entender. Só que quem faz o planejamento para mim, eu sento com ele e estou lá discutindo. Porque o planejamento virtual, ele é bacana. Mas se tem movimentos, como o Marcelo falou, ele citou, tem movimentos que você faz no computador que você não consegue fazer no paciente. É impossível. Planejamento virtual eu ponho onde eu faço o que eu quero. Eu não tenho músculo, eu não tenho tendões, eu não tenho ligamentos, eu não tenho mucosa, eu não tenho um monte de coisa. Eu só tenho o osso lá. Eu ponho onde eu quero, por exemplo, minha maxila. Mas tem coisa que não dá para eu fazer no paciente, porque a musculatura, ligamento, etc., não deixa, né? E outra coisa é o erro de execução. Você realizar a cirurgia no paciente. Então, por exemplo, existe uma moda muito grande de eu fazer tal técnica. Dá para eu fazer essa tal técnica em todos os pacientes? Não dá. Tem que individualizar. Cada paciente é um paciente. Não tem mais como você querer fazer a mesma técnica para todo mundo, né? Entenda assim, isso é correto? Isso é correto. Aquilo é correto? Aquilo é correto. Mas tem coisas que não dá para você fazer. Tem coisas que, dependendo do tipo de movimento que eu faço, eu tenho que mudar a minha fixação com placa e parafuso. Eu não posso fazer a mesma que eu faço para todo mundo. Tá entendendo? Sim. Eu tenho que saber o que vai acontecer naquele movimento que eu vou fazer. E aí você começa a ter os problemas. Esse negócio de copiar e colar. Você viu ali, não, vou fazer o que vai dar certo. Não pode. Você tem que individualizar. Cada paciente é um paciente. Cada movimento é diferente um do outro, né? Então não dá para eu falar assim, toda a minha cirurgia eu vou usar uma placa só. Não existe isso. Eu tenho que ver o que movimentou aquilo, o que atrapalha, isso é princípio. Isso vem lá do trauma, isso vem lá do meu princípio de cirurgia ortognática. Isso eu tenho que voltar lá no professor Bell, tenho que voltar lá no professor Epiker. Lá atrás, lá nos anos 80, quando eles começaram a falar da cirurgia ortognática, dos princípios que vieram.
E hoje o que acontece? O indivíduo recém-formado, o cirurgião mais jovem, ele acha assim que ele usou placa e parafuso, resolveu. Não é assim. Não é a placa e o parafuso que resolve a sua estabilidade, não é a placa e o parafuso que previne uma sequela. É o princípio cirúrgico, é o que eu fiz naquele paciente, né? Ah, eu posso usar só 2 placas na maxila? Pode, dependendo do movimento que fizer. Dependendo do movimento, eu preciso de 4 placas. A mandíbula, eu posso usar só uma placa na mandíbula? Posso, mas depende do movimento que fizer essa mandíbula. Depende do contato ósseo que eu tiver. Então, isso que muitas vezes o nosso cirurgião jovem, ele esquece, né? Ele só quer repetir o que ele viu no curso do professor Marcelo, né? E lembrando que, infelizmente, como o Marcelo falou, hoje tudo é mídia social, né? Por que a ortognática dá Ibope e o trauma não dá? Porque ninguém... Primeiro que o Instagram não deixa mostrar o cara com a cara toda arrebentada, né? Ele já bloqueia. Bloqueia. Né? E dependendo da foto que você colocar, eles não deixam publicar mesmo, né? Diferente da ortognática, que eu ponho um paciente lá com o rosto, com o paciente que tem o queixo para frente, né? O classe 3, e que eu mostro a cirurgia dele depois, que ficou, pô, isso é instagramável, né? Isso é maravilhoso. E eu não preciso nem mostrar a cirurgia dele, né? Diferente do paciente... Então, isso dá Ibope. E o indivíduo acha que o Ibope para isso é ele repetir o que, por exemplo, o Eduardo faz. E nem sempre o que o Eduardo faz é o que vai cair para você, né? Dependendo da região que você trabalha, você tem mais um tipo de deformidade do que outra. E a cirurgia não é igual para todo mundo. Hoje, o que eu faço, o que eu e o Marcelo procuramos fazer, é para cada paciente, você individualiza. Você individualiza o corte. No corte, entenda a osteotomia. Você individualiza a fixação. Você individualiza o planejamento, né? Então, a gente muda. Às vezes, a mesma cirurgia para o paciente X, a mesma deformidade que ele tem, para o paciente Y, se eu preciso mudar alguma coisinha, eu mudo uma fixação, eu mudo uma osteotomia. Isso que é difícil, muitas vezes, o indivíduo entender. Por falta de experiência, por falta de procurar aperfeiçoar, procurar estudar um pouquinho mais. Isso é uma crítica ao indivíduo procurar uma formação adequada mesmo. Na sua carreira, você operou mais 2, 3, você tem noção de perfil de paciente ortognática que você mais operou na sua carreira? Não? A maioria dos meus pacientes que eu fiz cirurgia eram classe 2. Classe 2. A maioria é classe 2. Avanço de mandíbula em todos, né? A maioria é classe 2. Hoje o paciente de avanço, normalmente classe 2, às vezes está associado a um paciente com apneia obstrutiva sem do dúvida. sono. Isso é uma outra evolução, né? Isso é uma outra coisa que nós aprendemos. Quando eu comecei a fazer cirurgia ortognática, ninguém falava em via aérea, né? Eu fazia... A gente sabia que melhorava a respiração do paciente, mas ninguém estava preocupado em melhorar a via aérea do paciente. E isso depois, no final dos anos 90, que começou a dar mais ênfase a isso. E hoje, sem dúvida, nós temos pacientes que nós operamos, nós temos paciente classe 1, que nós fazemos cirurgia por causa da apneia, né? Você não faz a cirurgia para corrigir a deformidade dele, que é outra coisa que muita gente confunde, né? A cirurgia de apneia, a ortognática para apneia é para corrigir a apneia. Não é para corrigir a deformidade do indivíduo. É para corrigir a apneia, porque senão ele vai ter um infarto por causa das apneias que ele faz durante o sono, né? Então, é um resultado... Por exemplo, a cirurgia de apneia mesmo, ninguém mostra o resultado no Instagram, né? Porque o paciente fica biprotruso. Não fica aquela estética que todo mundo gosta. Só que o indivíduo não procurou você porque ele quer ficar mais bonitinho, ele quer respirar à noite. Funcional. Ele é funcional. Essa é funcional mesmo. Lógico que você planeja a cirurgia para ficar uma coisa esteticamente agradável, né? Mas é outra confusão. Aí entra no
no problema do quê? Do planejamento, do diagnóstico, da execução adequada. Então, né, você pegou num ponto interessante aí. Professor Marcelo, voltando a falar aí do nosso curso do Fellow em Cirurgia Ortognática, o ortodontista hoje ele é uma chave extremamente importante, né, no preparo do paciente para a cirurgia ortognática. E quando no passado você começou a operar, provavelmente você começou com os preparos com o ortodontista mandando o paciente no aparelho convencional, que é os brackets, né? Hoje nós temos os alinhadores. O curso vai poder mostrar para o aluno técnica se esse paciente chegar tanto de uma forma ou de outra? Sim, essa é a intenção justamente da gente colocar a aula com o ortodontista. E nós vamos ter 2 ortodontistas diferentes lá. E um deles vai abordar justamente isso. O preparo com o alinhador para a cirurgia ortognática. Que hoje já é uma realidade e dá para ser feito. Existem algumas particularidades, né, algumas diferenças durante a cirurgia, durante o planejamento, o preparo, com o alinhador, que é um pouco diferente do aparelho fixo, mas isso tudo vai ser abordado e nós vamos tentar mostrar essas diferenças para o aluno durante o curso. E também na cirurgia ortognática a gente sabe que hoje as cirurgias estéticas vêm acompanhando a cirurgia ortognática, né? Como que é o seu ponto de vista com relação às cirurgias que você pode associar com outros procedimentos, né, relacionados à estética, principalmente as mulheres que vão buscar, às vezes, a cirurgia mais por conta da estética? O que você pode falar da cirurgia ortognática associado a essas técnicas também na área de estética? Existem, né, várias técnicas hoje em dia que a gente pode associar, né, lançar mão e associar a ortognática. Entenda que tudo isso depende do planejamento. É como o Eduardo falou. É um bom diagnóstico, um bom planejamento e uma boa execução. Quando esses 3 pés vão bem e associado a isso você tem a colaboração do paciente, bom, é sucesso. Né? O resultado final é sucesso. Mas a falha em qualquer um desses pés aí, desse tripé, vai dar problema. Então, assim, existe lipoenxertia, preenchedores, tanto os reabsorvíveis quanto os permanentes. Nós temos lipo de papada. Todos esses procedimentos podem, quando indicados, serem associados à cirurgia ortognática. A gente vai abordar esses temas também durante esse curso, né? Indicação e execução. Agora, eu, como cirurgião bucomaxilo, eu fico um pouco pé atrás com relação a muita invenção. Então, assim, se tem indicação, ok, vamos fazer. Mas, assim, tem gente hoje em dia que está fazendo todo paciente precisa de um preenchimento aqui, todo paciente precisa de um implantezinho aqui. Não. Para mim é muito indicação. Se tem indicação, o paciente quer, ótimo, vamos fazer. Tá? Mas eu ainda tenho um pouco de pé atrás. Eu não associo tudo à cirurgia estética, não. Esses implantes faciais hoje que, ao meu ver, está em alta, né? Essas próteses. Uhum. Você acha que ela pode substituir a cirurgia ortognática, por exemplo, uma mentoplastia? Aí é muito de cirurgião para cirurgião, né? Tem gente que gosta e apresenta as indicações que para eles são as melhores do que fazer uma osteotomia. Eu, em particular, eu prefiro a mentoplastia realmente do que um preenchimento com implante e mento, por exemplo. Né? Agora, para ângulo de mandíbula, aí é ok. Né? Não dá para você fazer de outra forma. Mas, em específico, para o mento, eu prefiro a mentoplastia. Eu acho o resultado mais natural e mais bonito. Quando você joga o mento do paciente para frente ou para o lado, enfim. Eu acho ele mais bonito o resultado do que com a prótese. Mas é muito gosto, tanto do paciente quanto do cirurgião. Você operou mais o que? 2, 1, 3? Um pouco de cada. Um pouco de cada. Tudo. Não tem uma... Do seu ponto de vista, qual que é o paciente que exige mais da cirurgia ortognática para você dar resultado? O assimétrico, o excesso vertical da maxila, o 2, o 3? Assimetria. Assimetria por quê? Assimetria porque para você fazer a correção transversal, né, e de Kent, na assimetria, é o mais complicado, no meu ponto de vista.
para você conseguir deixar o paciente simétrico. Primeiro que simetria perfeita é difícil de atingir, né? Como o Eduardo disse, tem uma pessoa que fez 100%, né? E até o Divino que fez 100% não fez ninguém simétrico, porque ninguém é simétrico, 100%. Sim. Então, assim, imagina eu na cirurgia deixar a pessoa simétrica certinho de um lado do outro. E o paciente assimétrico, ele tem, além do problema ósseo, ele tem uma estrutura muscular em cima desse osso que por 15, 20, 25, 30 anos, não sei que idade ele vai operar, funcionou em cima de um osso assimétrico. E isso causou uma assimetria no tecido mole, né? Quer seja muscular, quer seja subcutâneo, preenchimento. Então, muitas vezes você deixa o osso do paciente na tomografia perfeitamente simétrico e você olha para a cara dele, ele não está perfeitamente simétrico. Porque você tem outros componentes da face que você vai ter que melhorar depois. Aí sim entra uma cirurgia estética adicional depois, né? Os implantes definitivos, né? As próteses, para isso, com o planejamento virtual, com a possibilidade de individualizar esses implantes, para a simetria é fantástico, né? E vai evoluir cada vez mais. Porque isso que o Marcelo falou é perfeito. A simetria é um negócio difícil de você tratar. De você chegar muitas vezes ao... Apesar que numa grande assimetria, o paciente fica contente com o resultado que ele recebe, né? Tudo que é muito deformado assim, não é menosprezando o paciente, pelo amor de Deus. Tudo que é muito grande, vamos falar assim, o que você corrigir para o paciente, ele vai ficar feliz. As deformidades severas. Né? Quanto mais severo, você vê que o paciente fica mais satisfeito, mesmo muitas vezes o cirurgião não ficando satisfeito. Que é outro problema, né? A gente tem que tratar o que o paciente quer dentro da possibilidade do que pode ser feito. Nem sempre o que ele quer dá para você fazer. Mas nem sempre o que você quer é o que o paciente quer. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Desculpa. Eu estava ensinando meu filho tem 15 anos, vai fazer 16, fica mexendo no saco. Pai, eu quero dirigir, fica. Eu falei, você não tem idade ainda. Mas os amigos, né, ver os amigos novos ensinando, aí vou ensinar você. Mas você não vai dirigir, mas eu vou ensinar. E aí você no carro ou freia ou você acelera, né? Eu falo para ele, ó, o problema é o acelerador, cara. Se você pisou aí, você faz merda. Com o freio, você... Enfim. E na cirurgia ortognática, eu, como não sou cirurgião, eu não tenho essa vivência até... Em algum momento da minha vida, eu pensei, acho que eu vou estudar odontologia e quero sentir um pouco mais isso. Mas aí, depois de umas cirurgias que eu andei indo, eu falei, não, eu vou continuar quietinho onde eu tô aqui, que é bem melhor, e vou continuar assistindo as palestras. Em avançar ou recuar na cirurgia, tanto maxila ou mandíbula, para o cirurgião que está começando, onde que é mais... que ele tem que ter mais atenção. É uma pergunta, não sei se é uma pergunta boba, e no resultado final, onde que ele vai ter mais dificuldade com relação ao avanço ou recuo, professor? Você fala da mandíbula. Da cirurgia ortognática. Seja da mandíbula ou da maxila. Porque às vezes você tem que fazer os dois, né? Dependendo. Enfim. Eu acho que, tecnicamente, a mandíbula é mais fácil pro indivíduo recuar. Né? Mesmo porque fica mais fácil dele ver os limites de contato ósseo. Fica mais fácil para ele, do ponto de vista técnico, tá? De fixação, é muito mais fácil. Você vai poder pegar uma placa mais curta, não tem espaçador na placa. É mais fácil, tá? A maxila é um pouquinho diferente, né? Porque recuar a maxila é um negócio complicado. Você não consegue recuar uma maxila... Tirando o Pita, que consegue uns 4 milímetros de recuo, aí, às vezes até 5, né, que eu já vi. A maxila é uma cirurgia, por exemplo, recuo de maxila é uma coisa... O Pita consegue, eu não consigo, por exemplo. Eu não consigo. 2 milímetros eu sofro para burro para colocar para trás. Mas é difícil. Né? E a maxila é um pouquinho mais complexo que a mandíbula, porque a osteotomia é diferente, a posicionamento tem alguns detalhes, né, que na cirurgia de maxila que tem envolvimento de nariz, tudo. Mas um avanço de maxila não é uma coisa difícil de se fazer, desde que... Eu acho mais difícil você abaixar uma maxila, você subir uma maxila, porque o avanço de maxila, você pôs no guia cirúrgico, ela vem.
né? Você não tem o côndilo, ele influencia na posição? Influencia, sem dúvida nenhuma. A posição vertical da maxila é sempre no seu olho, ou você tem que customizar posicionadores, né? Que vai encarecendo a cirurgia, tá? Mas volto a falar em tudo aquilo que nós já falamos. O diagnóstico e o planejamento é a chave da cirurgia ortognática. Né? O diagnóstico, o planejamento bem executado, o planejamento bem feito e execução bem feita, o tripé, você vai conseguir fazer. Né? Lógico que vai depender de movimentos que você tem que fazer. Aquele movimento que a gente brinca de gaveta, que é avançar e recuar. Você vai avançar a maxila, recuar a mandíbula. É o movimento que eu quero fazer em toda a minha cirurgia ortognática. Eu queria que todo meu paciente fosse assim. Né? Que eu não precisasse acertar quente, que eu não precisasse abaixar, que eu não precisasse fazer rotação transversal. Pô, isso era acertar a linha média, era só pôr para frente e para trás. Isso é o que eu queria fazer. E nem sempre é assim. Estamos chegando ao final desse podcast, né? Quanto tempo de podcast estamos aí? Quanto tempo estamos aí de podcast? 1h30? Quase 1h30 de podcast. Preciso liberar os homens que eles vão almoçar aqui em Piracicaba. O professor Eduardo Schulli já marcou o almoço com a filha aqui, né? Ela estuda aqui, né, professor? Sim. Estuda aqui em Piracicaba. Estamos aqui no estúdio de Piracicaba, mas eu quero finalizar esse podcast fazendo as 2 últimas perguntas para esses meus caros amigos cirurgiões. Lá no curso, professor Marcelo, vocês vão falar sobre técnicas para cirurgia ortognática. E eu já tive assistindo aula falando somente em segmentação de maxila. E uma vez eu ouvi um cirurgião dizendo que ele não fazia segmentação por conta de infecção. Enfim, eu me lembro que ele disse, não faço segmentação porque o paciente... Né, uma série de coisas. E a gente percebe que a segmentação ela faz parte do arsenal do cirurgião. Isso é uma das técnicas que vai ser apresentado também para o paciente. E uma outra pergunta, em que momento normalmente você usa a segmentação de maxila? Sim, isso vai ser apresentado, né? Tudo depende de indicação. É óbvio que uma maxila em um pedaço ela é muito mais fácil de fazer e tem muito menos chance de ter complicações do que uma maxila em 2, 3, 4 pedaços. Mas existem indicações e a gente faz quando tem indicação, né? A gente não faz para todo caso. Tem cirurgião que faz para todo caso segmentação, não. A gente prefere uma maxila em um pedaço, mas quando tem indicação a gente faz sem problema nenhum. O grande aspecto negativo da segmentação não é nem infecção, seria a perda de vascularização e uma possível chance de necrose de pequenos segmentos ali, com deiscência de sutura, enfim. Mas, quando bem indicada, tem que ser bem executada e a gente vai fazer. E ela é indicada quando você não tem um encaixe oclusal adequado, né? Quando você tem um perímetro do arco mandibular maior do que o da maxila, ou diferente na sua formação, você pode ter um arco embaixo em U e o arco da maxila em V, por exemplo. Você tem que adequar esse arco para a tampa da panela fechar, né? Essa panela aí que é a oclusão. Então, nesses casos, quando você tem incompatibilidade de perímetros de arco, você tem que lançar a mão da segmentação para ajustar e deixar o paciente no pós-operatório com a oclusão mais encaixada e balanceada possível. Porque uma das buscas nossas com a cirurgia é deixar esse paciente com a oclusão mais estável possível, porque isso leva a um pós-operatório mais tranquilo e mais certeiro aí. Esse paciente, normalmente, ele precisa usar o expansor quando ele tem indicação? Ou como que é? O expansor que eu falo é o distrator, né? O distrator? Ele normalmente usa ou não? Aí são duas visões, duas situações diferentes. Né? Você tem casos em que a gente faz a expansão prévia à cirurgia ortognática e usa o expansor. E a gente tem casos que a gente faz a expansão concomitante com a cirurgia ortognática. Aí, nesse caso, não usa o expansor. A gente faz ela cirurgicamente mesmo na hora, abre ali, modifica o que tem que modificar na maxila e prende com a placa e a parafuso. Aí muda a fixação. Né? Que nem ele falou que é a individualização da osteotomia e da fixação para cada caso. Então, são duas situações diferentes. Quando o paciente vai fazer primeiro uma expansão de maxila para depois fazer a ortognática, então usa-se o expansor, o distrator aí. Quando vai fazer concomitante, aí não usa o expansor nem o distrator, aí é feito
na osteotomia, ali na cirurgia e fixado com placa e parafuso. O curso propõe para o paciente, para o aluno, entender do preparo para a cirurgia ortognática, o planejamento da cirurgia ortognática, as técnicas em cirurgia ortognática e a realização. São essas etapas, né? São essas etapas. Todas elas vão ser abordadas de uma forma bem intensa, né? Uma semana fechada falando disso. E os 2 últimos dias do curso são voltados para a prática hospitalar mesmo. Então, o aluno vai participar com a gente no campo cirúrgico, não vai assistir, ele vai entrar na cirurgia com a gente e vai executar a cirurgia concomitantemente com a gente lá. Uma dúvida, professor Eduardo, o paciente que vai ser operado é o paciente que vocês vão discutir durante o curso e o aluno vai operar ou não? Tem as duas coisas. Nós vamos discutir casos que já foram operados, onde o aluno vai dar o diagnóstico, vai dar o planejamento, vai fazer esse planejamento. E nós temos os casos que serão operados onde é a mesma coisa. Ele vai dar o diagnóstico, né? Vai fazer o planejamento virtual e vai realizar a cirurgia com a gente. Então, são 2 momentos, pra né? Ele entender. Isso, ele vai ter uma discussão de casos prévios, de pacientes que já foram operados, né? E vai ter a discussão do paciente que será operado. Né? Ele vai participar, porque a primeira fase, vamos falar assim, seria uma calibração, né? E a segunda fase, ele fazer o planejamento e vamos discutir esse planejamento. Por que você escolheu fazer isso? Por que é melhor isso? Por que é melhor aquilo? Né? O objetivo é esse. É um curso, vamos falar assim, híbrido, né? Que não é só a aula teórica, é a participação do aluno diretamente naquilo, discutindo, interagindo conosco, interagindo com os professores do curso, para justamente aquilo que o Marcelo falou. Para ele saber o que ele vai conversar com o ortodontista, para ele saber o que ele vai conversar com o anestesista, para ele saber o que ele vai conversar com o paciente. Ele vai ver esses pacientes que serão operados. Né? Esses pacientes vão lá, eles vão ver o paciente, vão... ele vai ter a oportunidade de ter o diagnóstico do paciente. O paciente vai passar por ele. Ele vai ver o paciente, ele vai ver ele vai ver o planejamento virtual desse paciente, vai participar do planejamento virtual. Lógico, né? Que já vai estar feito o planejamento até para dar tempo de operar, mas... ele vai entender. Não, ele vai fazer. Ele vai executar. Ele vai fazer junto com a gente. Já vai estar feito, porque os guias cirúrgicos, essas coisas, tem que estar pronto, né? Para não ficar correria, para correr tudo bem. Mas ele vai fazer o planejamento. A técnica vai ser feita em manequim, alguma coisa do tipo? Como que a técnica vai ser apresentada para eles lá durante a semana? Sim. O terceiro dia, a quarta-feira, vai ter o Dry Lab. Então, a gente vai ter o manequim onde a gente vai fazer as osteotomias. Então, ele vai poder praticar a osteotomia da maxila segmentada, osteotomia da mandíbula, mentoplastia. Então, ele vai fazer a técnica no manequim e vai fazer a fixação da osteotomia também no manequim. Para a gente finalizar, eu preciso perguntar para vocês, obviamente, vocês não iriam passar por aqui, e como eu faço para todos, falando de cirurgia ortognática, com relação à técnica minimamente invasiva, né? Vocês vêm de uma geração que essa técnica é recente, né? Eu não sei quanto tempo existe a técnica, mas hoje se fala muito na técnica, inclusive a Traumec tem materiais, né, exclusivo para esse tipo de técnica. Como que é a abordagem do seu paciente lá, o professor Marcelo? Você indica a cirurgia ortognática minimamente invasiva para os seus pacientes? Você tem utilizado dessa técnica? Como que você vê isso? Sim, a gente está fazendo e cada vez mais, né? Então, para os meus pacientes, dependendo do movimento que vai ser feito no paciente, a gente utiliza, indica e faz a técnica minimamente invasiva. No serviço, né, onde nós somos professores, não dá para fazer para todos os casos, porque, entenda, nós estamos formando residentes. São pessoas que nunca fizeram cirurgia ortognática. Então, elas têm que aprender o primeiro tradicional. Então, assim, 90% do volume meu hoje eu faço tradicional. Mas porque eu tenho que ensinar para o meu residente como fazer cirurgia ortognática. E ele tem que aprender, e aprender muito bem a técnica tradicional, para um dia na vida ele poder ir
ir para minimamente invasiva. Que imagina que você tem que fazer muito bem uma coisa que você consegue enxergar para você ter a capacidade de fazer uma coisa que você enxerga pouco, que é a minimamente invasiva, né? Que é mais por tunelização, tátil, é uma outra pegada e que, no meu ponto de vista, o cirurgião novo, que não tem experiência, não tem muita prática na ortognática tradicional, sair fazendo minimamente invasiva, vai ter muita chance de fazer coisa errada. Professor Eduardo, dentro da técnica minimamente invasiva, a gente percebe que é muito destacado os acessos, né, menores. Se destaca também o pós-operatório desse paciente. E o que eu vejo muito, o questionamento quando se fala da técnica é com relação aos grandes avanços e estabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a técnica minimamente invasiva, se o senhor em algum momento já utilizou ou utiliza, e como que você vê essa técnica para a cirurgia ortognática. Eu vejo o seguinte, a técnica minimamente invasiva, ela chegou, ela vai ser realizada, não tem como não realizar. Eu procuro fazer a técnica minimamente invasiva em praticamente todos os meus pacientes em que eu acho que eu consigo fazer a cirurgia pela técnica minimamente invasiva, né? Nós temos cirurgiões hoje, não só no Brasil, mas no mundo, que todos os pacientes eles fazem minimamente invasiva. Eu acho que depende do tipo de movimento que você vai fazer, o tipo de fixação que você quer, né? As correções que você tem que fazer nesse paciente, tá? Eu acredito que sigo a linha que o Marcelo falou, né? Nós temos residência, eu tenho que ensinar as técnicas para os meus alunos, né? Mas a técnica minimamente invasiva está aí e nós temos que saber utilizá-la, saber indicar. Está errado eu fazer a técnica não minimamente invasiva? Não está errado. Se usa isso desde 1930. Você vai falar que está errado? Não está errado, né? Não está errado. E quem não faz a técnica também não está errado. Não está errado. Isso é experiência de cada um, porque tudo em cirurgia tem mais de um jeito de você resolver. Não existe uma solução para cada caso. Aquele caso não tem só aquela solução. Eu posso fazer de maneiras diferentes, seja com materiais diferentes ou com técnica cirúrgica diferente. Não está errado. E o que eu tenho que saber é diagnosticar e indicar de forma correta, né? Então, está errado eu fazer a técnica tradicional? Não está errado. Está errado eu fazer minimamente invasiva? Se eu domino, não está errado, né? O que eu procuro fazer, tem alguns pacientes que eu misturo as duas coisas, né? Eu faço uma incisão um pouco maior, com descolamentos um pouco menores, né? Eu uso o princípio das duas coisas. Está errado? Uma técnica híbrida. Não está errado. Lógico, o paciente que eu consigo, que eu acredito que eu vou fazer, que eu vou conseguir fazer, por exemplo, um avanço de maxila e um recuo de mandíbula. Dá para fazer minimamente invasivo. Uma mentoplastia tradicional, você consegue fazer minimamente. Mentoplastia, praticamente, você consegue fazer quase tudo com minimamente invasiva, né? Mas alguns movimentos não dá para você fazer. Um movimento grande, assimétrico de uma mandíbula é difícil. Você vai precisar descolar um pouquinho mais, você vai precisar aumentar um pouquinho a sua incisão. Por exemplo, se eu vou colocar uma prótese de ângulo de mandíbula juntamente com a cirurgia ortognática, não dá para fazer minimamente invasiva, porque eu tenho que descolar a base da mandíbula para encaixar a prótese. Então, é tudo aquilo que eu falei para vocês, né, que a gente trouxe aqui um pouquinho. É indicação, é eu saber indicar o que eu vou fazer, né? A gente veio conversando algumas coisas no carro, né? O que adianta eu tentar fazer uma cirurgia minimamente invasiva e dilacerar tudo, arrebentar tudo, fraturar errado? Quer dizer, não valeu nada o que eu quis fazer, né? E lembrando que eu tenho que ter treinamento. Não adianta eu querer fazer uma técnica se eu não tiver treinamento para aquilo. Eu tenho que ter habilidade para fazer aquilo, né? Inclusive, nós vamos ter agora, na próxima semana, né, um curso com Jonatas Klaus
e Matheus Spinella, em São Paulo. Que eles dominam tecnicamente Aliás, o que me entusiasmou fazer a cirurgia minimamente invasiva foi quando o Jonathan e o Matheus apresentaram a técnica, né? E eu fui fazer, acho que eu fiz o segundo curso deles lá em Camboriú. Foi o segundo, porque o primeiro eu não consegui inscrição, tinha acabado. E no segundo ele abriu 2 vagas e mandou uma para mim. Falou, essa você se inscreve que é sua. E eles dominam, eles fazem muito bem minimamente invasiva. Né? Talvez um dia eu consiga chegar lá onde eles estão com a técnica, né? Por favor. Próxima semana tem esse curso com Ethic Training, então assim... as vagas foram esgotadas, mas o ETIC e a Traumec têm feito esse curso em várias regiões do Brasil. E vocês também têm viajado, né? Têm feito vários cursos aí pelo ETIC, tanto em Dry Lab, técnica, Cadaver Lab. Tem andado bastante, né, Marcelo? Sim, a gente tem feito bastante coisa junto com a ETIC e com a Traumec. E é muito boa essa parceria, né? De ciência e indústria... Muito interessante. Educação continuada. Professor Eduardo Schulho, eu queria que você fizesse o convite para os nossos colegas que nos acompanham pelo canal da BucoCast, aquela câmera lá é a sua câmera, fazer um convite e nós vamos estar colocando também aqui no nosso canal aqui sobre este curso, o Cadaver Lab em traumas complexos da face. Então, para esse colega residente, quem pode estar participando, 31 e dia 1º de agosto, fique à vontade. Bem, aqui... Essa daqui, ó. Essa aqui, desculpa. Essa daí. Bom, no dia 31 de julho e dia 1º de agosto, nós teremos um curso lá no DAC, em São Paulo. Esse curso com total apoio da Traumec e do Ethic Training, né? Onde nós realizaremos um curso de princípios de tratamento de trauma, onde nós teremos a oportunidade de termos cadáveres frescos fraturados, e aonde o participante terá não só o embasamento teórico, mas também discussão de casos e treinamento direto nessas fraturas criadas nesses cadáveres frescos lá em São Paulo. A participação, né, é um curso aberto para qualquer cirurgião maxilofacial que tem interesse, sem dúvida nenhuma, direcionado principalmente para os cirurgiões mais novos. Mas nada impede que qualquer cirurgião que queira ir lá participar posso falar sem modéstia nenhuma, né, do primeiro curso com cadáveres fraturados do Brasil, né, na região maxilofacial, vai ser esse lá no DAC, em São Paulo. Professor Marcelo, eu queria que você falasse aqui para essa câmera da ponta aqui, para os nossos colegas que vão estar nos procurando para participar do Fellowship em Cirurgia Ortognática lá em Araraquara, que será no mês de julho. Nós vamos estar soltando a data para esses alunos também. Bom, eu gostaria de convidar quem tem interesse em se aprofundar em cirurgia ortognática. Vai ser uma semana intensiva e imersiva nesse assunto. Esse fellow vai acontecer nas dependências do CDFAS, que é o Centro de Tratamento de Deformidade de Face de Araraquara, que é uma instituição que já está funcionando em Araraquara praticamente 25, 30 anos, né? Hoje ela é coordenada pelo professor Tiago e o professor Roberto Della Coleto. E juntamente com essa equipe, eu e o professor Eduardo, nós vamos fazer esse fellowship, onde o aluno vai ter uma imersão total em cirurgia ortognática, todos os tipos de técnicas, planejamento, discussão de casos, dry lab, e vai terminar, né, então, com as várias cirurgias em ambiente hospitalar, na qual o aluno vai poder participar e auxiliar a gente e fazer junto com a gente essas cirurgias. Às vezes você que tentou fazer residência lá em Araraquara e não conseguiu, que as vagas, né, são bem limitadas, a gente sabe que é muito concorrida, e muitas das vezes você procurou fazer lá por conta desses feras e tudo, né, que envolve a residência, a Unesp, uma das maiores faculdades, né, do Brasil, enfim. Você pode ter a oportunidade de fazer esse curso, tanto o Cadaver Lab
né, como também esse fellow em cirurgia ortognática, e pelo Ethic Training e pela Traumec, eles estão sempre realizando curso aí no Brasil afora, até fora do Brasil também. Professor Eduardo Schulli, uma honra poder recebê-lo aqui no nosso podcast. Obviamente, como a gente viemos para gravar falando desses cursos, eu gostaria de fazer mais perguntas, mas a gente sabe que o tempo não nos permite, mas é sempre bem-vindo. Quando quiser, a Bucocast está de portas abertas. Muito obrigado, meu amigo. Ismael, eu que agradeço, né? Agradeço o Bucocast, essa oportunidade. Sempre um prazer estar falando contigo. É um desafio, né? A gente nunca sabe as perguntas que vêm, né? Mas é fantástico. Agradeço poder estar aqui. E nós precisamos dar um jeito de você montar um estúdio lá em Araraquara, Ribeirão Preto, que é mais perto ainda. Mas agora com a minha filha estudando aqui em Piracicaba, fica fácil de eu vir te visitar aqui. Tranquilo. Obrigado. E agradecer o Traumec e o Ethic, né? Que dão essa oportunidade da gente poder estar aqui contigo. Obrigado. Professor Marcelo Monazzi, um prazer mais uma vez poder reencontrá-lo. A última vez acho que eu entrevistei você no evento do Dr. Lucas Cavalieri, em Campinas. Poder recebê-lo aqui, uma honra. As portas estão abertas, sempre, né, à disposição. A Bucocast. Obrigado, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui, conversar com o Ismael, que já é um bucomaxilo, né? Já sabe mais que muito. Precisa operar com a gente. Ele tem que operar com a gente. Valeu pelo convite, agradeço a Ética, a Traumec e a você do Bucocast. Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube para você poder acompanhar os episódios, e também no Instagram, alguns cortes que nós vamos estar compartilhando desse episódio, vamos estar colocando na descrição do vídeo também. O nosso agradecimento especial à Traumec, ao Paulo, ao César Carital, ao Ethic Training, que tem, né, apoiado esse projeto. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.